Namastê pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Ayurvedic Podcast. Eu sou o Lucas Campos, nutricionista e terapeuta ayurvédico, e hoje vamos falar sobre um tema muito presente no nosso dia a dia e que não existia nos tempos passados dos textos clássicos do Ayurveda, que é o uso exagerado de telas, como esse hábito pode nos desequilibrar. Para enriquecer nossa reflexão, a gente vai considerar também o momento climático que a gente está inserido, né? Saindo do inverno e daqui a poucas semanas, agora em setembro, a gente já entra na primavera. Pelo menos aqui onde eu estou, no centro-oeste brasileiro, na região do Cerrado e talvez alguns de vocês, já é uma época mais seca, né? No inverno frio seco e agora vai ser um quente seco. Essa combinação, muita tela, clima e rotina mais agitada, pode intensificar desequilíbrios que afetam o nosso corpo e também a nossa mente. Claro que na sua localidade, se tiver mais úmido o clima, isso pode ajudar. Mas mesmo assim, tudo em excesso é problema, tá bom? Vamos junto entender melhor isso aí. Eu vou fazer algumas perguntinhas durante o nosso episódio e gostaria muito que você respondesse nos comentários, deixasse o seu like aí também, tá bom? Isso ajuda inclusive toda a comunidade que nos acompanha, está crescendo bastante, e também o algoritmo das plataformas das redes sociais entregarem para mais pessoas, tá legal? Bom, a gente pode fazer uma reflexão inicial aqui, pessoal, só para vocês terem uma ideia, tá? Pesquisas recentes mostram que a maioria das pessoas passam mais de 8 horas por dia diante de telas, igual eu estou aqui agora. Inclusive meu olho está vermelhinho hoje, tá? Seja para trabalho, lazer ou redes sociais. Esse contato contínuo gera um fluxo constante de estímulos visuais, mentais e emocionais também, né, pessoal? Rede social tem de tudo. Sintomas mais relatados são olhos vermelhos, insônia, ansiedade, irritabilidade, dores de cabeça, rigidez cervical, né, e até má digestão, pasmem. Talvez você já tenha até sentido algum desses sintomas, né? E aí eu te pergunto, você já parou para perceber como se sente depois de passar muitas horas no celular ou no computador, especialmente à noite? Coloca nos comentários aí, tá? Isso é muito importante. E aí eu quero trazer para vocês que no Ayurveda entendemos que todo tipo de excesso gera desequilíbrio, tá? Então, o uso contínuo de telas afeta diretamente, se estiver passando uma fumacinha aí, é o umidificador. O uso de telas afeta os doshas, né, e a qualidade da nossa mente, que é manas também. Vamos falar do primeiro dosha, qual é o impacto? No dosha vata, telas é igual ao movimento rápido de informações, mudanças constantes, né, arrastando para cima, muito estímulo. Isso agrava vata. Sintomas: mente inquieta, pode trazer ansiedade, insônia e secura nos olhos e na pele, tá? Se a gente lembrar lá do texto clássico do Charaka Samhita, lá no Sutrasthana, tá? Ele fala: vata é móvel, leve, frio e seco, e quando em excesso provoca insônia, ansiedade e perda de estabilidade geral. Bom, aqui esse vata, pessoal, acaba se manifestando na mente por meio de um canal que no Ayurveda chamamos de Manovahasrotas, né? É o canal da mente, né? E isso ativa, entre aspas, um dosha da mente específico chamado Rajas, que está muito ligado a isso que a gente falou, movimento mental, e ele é aumentado principalmente por esses estímulos de tela também. A relação com o clima, né, o final de inverno e início de primavera, em regiões secas, por natureza, naturalmente esse vata já aumenta. Então esse excesso de telas intensifica ainda mais esse quadro que a gente acabou de falar. E o dosha pitta, Lucas, como é que isso impacta? Bom, a luz azul, aquela que sai do seu celular, está saindo do meu celular aqui agora, e do tablet principalmente, né, e o calor emitido por elas agravam o pitta dosha, tá? E aí pode vir irritabilidade, vermelhidão nos olhos, dores de cabeça, inflamações oculares e raiva, tá? Lá no Ashtanga Hridaya, um outro texto clássico também, logo no início, fala: Pitta se agrava pelo calor, pela luz excessiva e pelo esforço mental prolongado, tá bom? Isso é muito importante. Em relação ao clima, à medida que a primavera se aproxima, as temperaturas tendem a subir um pouquinho mais, porque depois vem o verão. O calor, principalmente naqueles locais mais secos, somado a essas telas, forma uma tempestade pitta, vamos dizer assim. Inflama tudo ali e resseca mais ainda. E no dosha kapha? Bom, o excesso de tempo parado às telas leva ao sedentarismo, né? É um impacto indireto no dosha kapha, né? Então, esse sedentarismo aumenta kapha, né? Sintomas: lentidão, ganho de peso, apatia mental, eventualmente até uma indigestão ali. Porém, no atual momento de clima seco e quente, o kapha tende a não ser tão agravado quanto o vata e o pitta, tá? Ainda assim, o sedentarismo pode ser um agravante silencioso, tá? Então, o kapha é indireto a esse agravamento. Portanto, o uso de telas não afeta apenas nossos olhos, né? Mas mexe profundamente com os nossos doshas, e o clima atual funciona como um amplificador desses desequilíbrios também, tá bom?
E Lucas, quais são as consequências práticas no cotidiano em relação ao que você comentou aí? Tá? A gente pode trazer alguns exemplos práticos com relação a isso. Pessoal, aquela ideia de rolagem infinita das redes sociais à noite tá ligado à insônia, vata e pita gravado, né? Reuniões online, seguidas, direto, irritabilidade, dor de cabeça, pita, né? Principalmente pessoas que estão em teletrabalho. Passar horas sentado jogando ou vendo séries, letargia, pode indiretamente impactar no acúmulo de kapha dosha. O Ashtanga Hridaya, no Sutrasthana lá, ele já dizia: o uso excessivo ou ausência ou uso inadequado dos sentidos é causa de adoecimento. Então a gente pode perceber que se tem excesso, tem adoecimento. Quando usamos demais a nossa visão, sem pausa, sem equilíbrio, a gente está plantando sementes de doença ali, principalmente nessa área, tá? Com relação ao clima, a gente já falou, período seco e quente, óleo e pele ficam ainda mais ressecados, a sede aumenta, né? A irritabilidade eventualmente também pode aumentar. O uso excessivo de telas nesse contexto pode ser ainda mais desgastante, pessoal, levando a uma exaustão mental, até sintomas de ansiedade ali eventualmente, tá bom? E o que a gente pode trazer de recomendações ayurvédicas aqui para vocês, né? Primeiro, uma rotina consciente, que a gente chama de dinacharya, né? Então, estabelecer horários fixos para checar celular e e-mails, né? Evite, sim, totalmente telas ali antes de uma hora antes de dormir, né? Vai favorecer o sono, a regeneração dos seus tecidos, né? Criar momentos offline é uma boa estratégia, especialmente durante as refeições ou quando você estiver conversando com alguém. E quais são alguns cuidados com os olhos que a gente pode ter, pessoal? Primeiro, lavar os olhos com água fresca ao acordar, né? Então lavar o rosto, água fresca. Compressas de algodão com água de rosas ou chá de camomila pode ser feito também, né? O uso de Triphala Grita, né? Que é sob orientação profissional, que é um ghee medicado na visão também, tá? A visão é o guia da ação e quando ela é protegida, todo o corpo se beneficia. Um outro trecho do texto clássico do Charaka Samhita fala também, tá? E práticas compensatórias, entre aspas. Pausas a cada 50 minutos de tela para alongamento, respiração profunda, né? Fazer um pranayama é muito bom também. Vai fazer caminhadas ao ar livre, contato com a natureza, isso vai reduzir o vata, vai refrescar a pita, né? É uma época que está ventando, apesar de ressecar, pode ajudar também. Uma meditação leve de 5 minutos para acalmar a mente, tudo isso aí já vão ser efeitos ou ações compensatórias que a gente pode ter ali. Na alimentação, alimentos mais frescos, hidratantes e antioxidantes, né? Frutas aquosas, melão, melancia, né? Folhas verdes, açafrão da terra, âmla, por exemplo, que é uma frutinha específica. No clima quente e seco, evite excesso de pimenta, fritura e álcool, vai agravar ainda mais o Pitta e Vata. Hidrate-se com água, chás leves, coentro, erva doce, camomila e água de coco também é interessante, você pode usar, tá bom? E eu não preciso falar com relação ao sono, né? O sono é visto no Ayurveda como um dos 3 pilares da vida, Traya Upastambha, tá? O uso de telas à noite compromete esse pilar, pessoal. Priorize então um ambiente escuro, silencioso e sem telas antes de dormir. Eu gravei um podcast só falando sobre isso com dicas maravilhosas ali que você pode seguir para melhorar o seu sono, tá? O Ayurveda então, pessoal, nos ensina que saúde é o equilíbrio entre corpo, mente e os nossos sentidos, né? O uso consciente de telas é uma escolha diária que nos aproxima ou nos afasta desse equilíbrio. E a gente está num momento de transição climática agora, né? Isso nos pede ainda mais atenção, tá bom? Que a gente possa cultivar práticas simples para proteger a nossa visão, acalmar a nossa mente, manter os nossos doshas em harmonia, tá bom? E é isso que eu queria trazer para vocês hoje de forma simplificada e rápida. Se esse episódio fez sentido para você, compartilhe com alguém que você acha que precisa ouvir, né? Deixa o seu like, às vezes é um coraçãozinho, às vezes é um joinha ali para cima e tal. A gente colocar o seu comentário aqui no episódio, tá bom? E para mais conteúdos sobre saúde e Ayurveda, você pode acessar a nossa lista do Ayurvedas Podcast, seguir a gente nas redes sociais, @Ayurvedas também, tá bom? Aguardo vocês na próxima, pessoal. Obrigado mais uma vez. Namastê. Tchau, tchau.